empregos, que são a porta de entrada, né? A oferta de centro pop, dos serviços que as pessoas em situação de rua encontram ali no centro pop, alimentação, possibilidade de higienização, atividades motivacionais, atividades terapêuticas, mas não apenas, né? A gente precisa ter políticas para além dessas políticas também, né? Políticas de formação profissional, de geração de emprego, de habitação, de oportunidade de emprego também, de incentivos, né, para que o empregador ele dê oportunidade. Por exemplo, o Carlos ele estava falando da história dele, ele teve uma situação de que ele, além do trabalho, ele tem um outro apoio do empregador, que isso é importante para a pessoa, né? Então, assim, a gente tem uma questão macroeconômica que é determinante do fenômeno, e a gente, por exemplo, a gente está aqui com os prefeitos das cidades aqui da região metropolitana, não está no âmbito do prefeito resolver a situação macroeconômica, mas ele pode fazer dentro daquilo que compete dentro da prefeitura, melhorar as ações de assistência social, de saúde, de habitação, né, que vai impactar positivamente na diminuição do fenômeno, né. Vai precisar também de ações do governo estadual, né, do governo federal, a melhoria da situação econômica, tudo isso interfere. Ela só fala a saída está também na geração e criação de oportunidades, aí de modo amplo, que você está dizendo. Justamente, na geração e criação de oportunidades e na melhoria da situação econômica do país, a melhoria do nível de emprego, né, da diminuição do nível de desemprego. Isso melhora a sociedade como um todo, né, e impacta também na população em situação de rua. A gente pode ter políticas específicas para esse grupo, considerando que esse grupo é um grupo que sofre de forma mais sensível essa conjuntura toda que a gente está vivendo. Então, a gente pode ter políticas específicas para ele, né? A gente tem experiências muito positivas de políticas de emprego, de políticas de educação, políticas de habitação, por exemplo, aluguéis sociais, e as ofertas que já está previsto nas políticas de assistência e de saúde. Antes o repórter queria avisar para as pessoas que estão aqui no nosso auditório que vocês podem fazer perguntas, que a gente vai fazer lá no último bloco, também com a participação dos prefeitos que estão aqui, secretários. Vocês vão fazer as perguntas por escrito. Nossa equipe está aqui no auditório, é só levantar o braço, eles inclusive estão com papéis nas mãos para que vocês possam anotar as perguntas e depois elas serão encaminhadas aqui para a mesa e para que os participantes possam responder também e, eventualmente, os prefeitos que estarão falando logo a seguir. Não é isso, Fábio? A gente vai ter aqui a palavra do Kelvin Amaral, nosso convidado, e do Carlos Roberto Souza Pereira. Antes do repórter CBN, eu queria aproveitar a participação do André Falcão e também do Vinícius Gonçalves. Saber, Vinícius, uma câmera costuma intimidar, né? Como a gente sabe, você citou um pouquinho, mas esses moradores, essas pessoas que têm essa fragilidade por estarem, né, sem um teto ou sem uma casa própria, um imóvel, como que era a abordagem para você nessa situação? Porque além, né, da apuração que o Falcão fazia, trazer imagem de uma pessoa nessa situação consideramos mais difícil. Tinha gente que não queria mostrar o rosto, né? Claro, você vê na cena aqui foi a foto de capa do jornal A Gazeta, uma mulher que estava grávida de 4 meses, ela é viciada, né? Mas ela já tinha 2 filhos. A proposta foi mostrar o contraste onde ela estava, né? Ela estava na calçada da Praia do Canto, onde tem um monte de boutiques, e na cena ali do vídeo mostra um carro do ano, uma mulher pegando a filha e indo embora para casa, né? Mas a ideia ali, eu não usei a iluminação da câmera, né? E para não causar não espantar a pessoa, né? Porque mesmo que ela estava ali sentada, mas passava outros moradores de rua. E engraçado que na hora que passou um morador de rua, deu um alimento para ela também, né? Eles se ajudam, né? Eles estão ali, mas eles criam uma comunidade entre eles para cada um se ajudar. Bem, a gente já chega então, 3h30 para o repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa.
Gente, eu sei que estamos no intervalo, mas é bom permanecer um pouquinho mais em silêncio para não a gente ter a noção que o nosso áudio aqui está saindo na rádio para todo mundo acompanhar, tá? Então, se houver um pouquinho mais de barulho, talvez atrapalhe o teste que a gente vai acompanhando para quem está fora daqui também poder acompanhar, tudo bem? É só não aumentar muito o volume de voz e quando a gente retornar, aí a gente pede realmente um silêncio maior de todo mundo. Obrigado. Alô? Pode aumentar o retorno da rádio também. Os românticos. Aí. E os roqueiros? Tem os olhares bons de selfie, os viajantes e aqueles que nunca ficam sem se ver. Todos eles ficam mais bonitos pelas lentes da Paris. No Dia dos Namorados, dê Paris. Compre um óculos de sol e leve o segundo pela metade do preço. Óticas Paris. É bom te ver aqui. Quinzena de porcelanatos Alvomar. Porcelanato polido, R$ 49,90. Porcelanato Bianco Gres, R$ 19,90. Pastilha de vidro, R$ 14,90. Porcelanato Porto Belo, R$ 49,90. Pastilhas para fachada, R$ 24,90. Corra enquanto durar o estoque. Alvomar. Trânsito CBN. 3h35 na CBN Vitória. O trânsito na Reta da Penha continua um pouco lento logo depois da descida da Ponte da Passagem para os motoristas que seguem em direção à Terceira Ponte. Esse trânsito fica lento até o cruzamento da Reta da Penha com a Rua das Palmeiras. Depois desse trecho, o trânsito está normalizado na Reta da Penha e segue sem retenções nos dois sentidos. Temos trânsito bom também na Ponte de Camburi, na Ponte Ayrton Senna e na Ponte da Passagem, nos dois sentidos também. A Avenida Fernando Ferrari, na altura da UFES, segue com trânsito livre nos dois sentidos. Temos trânsito bom também no momento na reta do aeroporto e na Avenida Norte-Sul, entre Serra e Vitória. No município de Serra, a informação é de que a BR-101 segue com trânsito livre nos dois sentidos, entre Carapina e Serra Sede. Na rodovia do Contorno, ligação entre Serra e Cariacica, a informação é de que o trânsito é bom nos dois sentidos. No município de Cariacica, a BR-262 segue com trânsito bom, apenas um trecho de lentidão na altura do trevo de Alto Laje para os motoristas que seguem para Campo Grande. Agora em Vitória, 5h36, e você continua com Diálogos Rede Gazeta, debate sobre o aumento de moradores de rua na Grande Vitória. Três e 36. CBN Cotidiano. Apresentação, Fábio Botassin. Bem, voltamos ao vivo aqui ao auditório da Rede Gazeta, onde nesse espaço do CBN Cotidiano estamos realizando mais uma edição do Diálogos Rede Gazeta, onde estamos tratando a situação dos moradores de rua da Grande Vitória. Compondo nesse momento aqui o auditório para essa conversa, nós temos o Cristiano Luiz Ribeiro de Araújo, que tem graduação em Serviço Social e também mestre em Política Social. O Kelvin Amaral, que tem seu trabalho junto com um amigo, é bom lembrar, né, o Gabriel Lucas, e também foi lembrado no Capixabas do Ano, da Rede Gazeta, e o Carlos Roberto Souza Pereira, que já também traz para a gente os relatos da sua experiência. E tem ainda a presença do jornalista André Falcão e o Vinícius Gonçalves, cinegrafista, também da TV Gazeta, eles que traziam a experiência deles em uma matéria que a gente já acompanhou tratando dessa situação. Para a gente complementar o seu pensamento, né, André, que eu citava no final do outro bloco, a questão delicada de se abordar esses moradores para a reportagem acontecer, né? É um tema bastante delicado, né, Fábio? Em televisão ainda, eu acho que se torna muito mais complicado, porque você conseguir imagens de pessoas que estão expostas na rua, com tudo que cerca, né, toda a sua intimidade, inclusive, sendo exposta, é bastante complicado. E eu acredito que o Vinícius ele foi muito inteligente quando, por exemplo, ele teve a sensibilidade de desligar a luz da câmera,
para ser menos ofensivo ainda. Então, a proposta dessa reportagem foi tratar as pessoas, dar uma visão humana desse problema dos moradores de rua. Afinal, são mais de 1.000 pessoas morando nas ruas. Então, acredito que o sucesso dessa reportagem se deu pelo respeito na hora da abordagem, de tratar mesmo de igual para igual. Ok. Bem, nós temos também aqui na continuidade do nosso Diálogos Rede Gazeta, áudios que foram coletados pela jornalista Raquel Lopes, que embasa a matéria escrita que ela usou para o jornal A Gazeta. A Raquel, que também está aqui presente, enquanto ela vem ao palco, vamos acompanhar o áudio do Rogério Souza, que ela conheceu e conversou nas ruas. Sou Rogério Cândido Souza, tenho 43 anos, vou fazer 44 agora em junho, agora, que é nesse mês que nós estamos. Estou na rua já tem uns 4, 5 dias, por aí. Você veio por quê? Os caras veio para me matar aí, entendeu? Aí eu tive que sair de lá para não morrer, mas os caras já foram atrás de mim, não tem? Nessa situação que eu tô, que eu não sou ladrão. Depois eu tenho que estar em outro lugar. Eu sou profissional, eu sou borracheiro. E eu tenho um problema também que é o álcool, você entendeu? Que eu bebo muito. Como que aconteceu? O álcool atrapalhou no meu trabalho e atrapalhou na minha vida sentimental também. Eu tô te falar com você que eu tô numa tristeza tremenda, certo? Eu tô sofrendo demais. Demais. Se você tiver alguma opção, que você é uma pessoa daí da sociedade, puder me ajudar, você me ajuda. Esse foi um personagem. Da gente tem outro que a Raquel separou para essa conversa continuar, do Ronaldo Santos. Meu nome é Ronaldo Santos, nasci em 1979, nós fazemos aniversário dia 2 de junho. A rua não é nada fácil para viver na rua não, na rua é tenso, só vive na rua quem sabe sobreviver. Porque muitos saem de casa e vêm para a rua, pensam que é fácil, mas não é fácil não. Tá pensando que é fácil, não é fácil não. Tem 20 anos que eu moro na rua, esses 20 anos que eu moro na rua, já levei paulada, pancada, só facada que eu não levei, mas pedrada e paulada foi muito. E o que te levou aí pra rua? Foi a bebida e a droga, né? A bebida e a droga, porque lá em casa lá, ninguém usava droga não, só eu que usava. Então a droga são uma das maiores consequências que o cara sai de casa e vai pra rua, é a droga. Porque a família não aceita. O cara não trabalha, não faz nada, só quer usar droga e beber e usar droga, a família vai querer? Um usuário de droga dentro de casa, roubando dentro de casa, tirando dentro de casa. A rua... da rua é tenso, eu queria estar dentro da casa, não queria estar na rua não. Na rua não tem liberdade para nada. O que é o seu maior desejo hoje? Meu maior desejo é tirar o resto do documento e arrumar um serviço e trabalhar, né? Sair do negócio de rua, parar de beber, né? Dar um tempo na bebida, né? Porque trabalhando não vai beber, né? É isso aí, é conquistar minha família, né? Meus filhos, minha filha, tentar rever eles, né? Você se considera uma pessoa feliz? Sou feliz, eu não me considero feliz não. Tem vezes que dá vontade de morrer. Ouviu então mais um relato desses que a Raquel coletou nas ruas, também das pessoas em situação de rua, como faz aqui até um registro da Rosângela, da coordenação do movimento de população de rua, de que o termo adequado é situação de rua. As pessoas não moram nas ruas, as pessoas estão em situação de rua. Então, um registro feito aqui da Rosângela, adequadíssimo, e que a gente ouviu na reportagem, inclusive, as pessoas também se referindo nessa situação. É claro, ninguém quer morar na rua, ninguém. Acredito que não tem uma pessoa que vá estar nessa situação, exatamente. Então, pessoas em situação de rua. Eu vou pedir para o Kelvin já fazer uma abordagem sobre o seu trabalho, antes da Raquel também. A Raquel continua conosco, que vai participar da conversa com os nossos convidados. O Kelvin, ele é porteiro, trabalha como porteiro, ganhou o Prêmio Capixabas do Ano com um projeto muito interessante que tem também um trabalho ligado às pessoas em situação de rua, inclusive em relação à alimentação, tentativa de retirar essas pessoas, viabilizando de alguma forma algum tipo de contato ou de saída para essas pessoas. Então, Kelvin Amaral, vou passar a conversa para você explicar um pouquinho o que você faz, o que você fez e o que você imagina fazer ainda nessa situação. Então,
Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o criador do grupo Ajude o Próximo, que é um grupo que tem um foco primordial de não só levar o alimento para a população de rua, e sim levar uma conversa, realmente saber o porquê aquela pessoa está na rua, o que levou ela a estar naquela situação. E o nosso trabalho é feito todos os domingos no centro de Vitória, com a entrega de um café da manhã para o pessoal do centro. E através do café nós conhecemos um pouco a história deles, os relatos, o que levaram eles a estar na rua. E depois de uma boa conversa que nós temos com eles, nós já conseguimos tirar 8 pessoas das ruas. Isso é o que nós sabemos. Tem aquelas que já saíram, que fomos informados. Mas nós mesmos trabalhamos com 8 pessoas já que saíram das ruas, que estão trabalhando, estão com suas famílias. Algumas estão até estudando. Então, também nós levamos comida para eles na sexta-feira à noite. E o nosso trabalho é esse, é de mostrar para a sociedade realmente aquela pessoa que está na rua não é uma pessoa esquecida. Porque, infelizmente, né, a sociedade olha com um olhar de desigualdade. Que alguém que está ali, que não é ninguém, está esquecido. O nosso trabalho é mostrar que nas ruas tem pessoas que realmente precisam de uma simples conversa para aumentar a autoestima e, como eu falei, uma simples conversa pode até ajudar as pessoas a dar a volta por cima. Kelvin, você trabalha como porteiro. Você tem quantos anos de idade? 23. 23. Quando você começou esse trabalho? Tem 3 anos. 3 anos. Então, aos 20 anos de idade, você foi despertado de alguma forma para ajudar essas pessoas. O que te despertou, o que te motivou a ir até as ruas, conversar com essas pessoas e tentar, de alguma forma, fazer alguma coisa? Fazer a sua parte, digamos assim. Eu vi bastante o aumento da população de rua, e eu vi aquele sofrimento daquele pessoal na rua, e eu não entendi o porquê que eles estavam ali. Eu queria realmente saber o que de fato. Então eu fui e falei, eu vou para as ruas para conhecer o que. Sozinho? Foi eu e mais alguns amigos. E nós começávamos de bicicleta. A gente saía de casa às 4 horas da manhã, pegava a bicicleta, debaixo de chuva, não importava o tempo, a gente saía em direção ao centro de Vitória e ficava rodando para saber o que de fato, né? Então eu queria realmente saber o porquê levou aquelas pessoas a estar naquela situação e tentar de alguma maneira reverter aquele quadro, tentar ajudar de alguma forma eles. Então, nesses 3 anos do nosso trabalho, é muito gratificante a gente ver que começou com um simples café da manhã e hoje a gente é uma família. Inclusive, todos os domingos, ele já espera a gente chegar ao café da manhã. Já estão todo mundo ali no centro de Vitória, estão esperando a gente chegar, eles conversam, contam bastante a história deles. Então, foi isso. O que você acha de mais importante no trabalho que vocês fazem? O mais importante é o laço familiar, né, que eu falo, que a gente realmente não é só um grupo de levar o alimento. A gente é uma família, a gente é um ombro amigo deles. A gente é aquelas pessoas que damos o ombro para ele conversar, para ele desabafar, contar um pouco da história. Então a gente não é apenas um grupo, é uma família que a gente criou. Kelvin, eu vou passar a conversa agora aqui para o Carlos Roberto Souza Pereira, ele que é ex-morador de rua, passou por essa situação, talvez encontrou algumas dessas pessoas também pelo caminho, durante o tempo que ficou na rua. E eu queria então, Carlos, que você contasse um pouco para a gente essa experiência, o que fez você sair das ruas e de que forma isso está sendo enxergado como uma saída para o seu problema, o problema que você passou e que é o problema de muitos que a gente está percebendo. Boa tarde. Boa tarde. Para poder falar da questão de moradores de rua, moradores em situação de rua, a gente tem que falar da política. O senhor prefeito lá de Vila Velha, ele é Maria de primeira viagem, mas o resto ali, todo mundo sabe exatamente do que eu vou falar aqui agora. Todos eles foram procurados por mim, o senhor Aldifa, Juninho, a Borgo, todos eles me conhecem, e nós, no Estado do Espírito Santo, não temos uma política pública voltada a essa população.
E o maior desejo agora seria uma política social voltada à população em situação de rua, obedecendo às suas diferenças dentro desse grupo. Porque quando eu falo que população de rua, população em situação de rua, eu falo de um grupo específico, mas dentro desse grupo específico tem as suas diferenças que devem ser respeitadas e obedecidas. E o que me levou realmente a tomar uma decisão foi justamente lá no Centro Pop de Vila Velha, onde o senhor está, senhor prefeito. O senhor é marinheiro de primeira viagem, então é melhor só ouvir. Um dia eu cheguei lá no Centro Pop de Vila Velha e pedi uma orientação. E eles me impuseram condições, me impuseram coisas. Eu não aceito imposição de ninguém. Imposição de que tipo? Só para a gente entender. Eles queriam que eu fizesse uma coisa que eles achavam certa para mim, entende? E quando alguém acha que está fazendo alguma coisa certa para mim, está invadindo aqui, o meu desejo, né? Aquilo que eu tenho objetivo. E eu saí daquele Centro Pop, que inclusive é um espaço muito pequeno, e a primeira coisa que eu fiz foi passar na primeira escola particular que eu achei. Eu olhava carro na região ali do Convento da Penha, né? E comecei a estudar nessa escola. Lá eu fiz inglês, fiz manutenção de computador e rede, fiz um curso de liderança, tudo pagando com vigiando o carro. O senhor Aldifas, poxa, muitas promessas, não houve nada. O seu Juninho, ele não sabe muita coisa que acontece dentro do próprio município, infelizmente. Olha, gente, desculpa, mas eu sou assim mesmo. Já no caso ali da representante do senhor prefeito de Vitória, se me perdoa, mas o senhor prefeito de Vitória, ele é lastimável. E o senhor governador, ele precisa traçar uma política pública realmente eficiente com o apoio dos moradores em situação de rua. Entende? A gente vai ter o espaço para eles responderem já, e só para a gente ganhar tempo, porque o nosso tempo é do rádio, não é desse momento propriamente aqui, porque a gente está contando com a transmissão ao vivo. Para o Carlos, eu tenho aqui algumas participações, que você é um grande exemplo, Carlos, algumas mensagens que chegaram, não está assinado aqui, que você é um grande exemplo, servir para outras pessoas a sua experiência. E como você venceu esse preconceito? É uma questão aqui colocada. O preconceito é institucional, né? Nunca vai deixar de existir. A pessoa fala que não tem, mas tem. Eu não venci. Ele existe ainda, né? Existe no meu trabalho, né? Quando eu estou exercendo a minha função. Existe quando eu saio do meu trabalho, quando eles me olham, quando eu vou fazer algum tipo de atendimento ou contribuir de alguma forma no meu trabalho. Então, a questão do preconceito institucional não tem como, sem educação para a sociedade, a gente conseguir vencer isso. Mas a gente convive com essa situação aí. Para o psicólogo, aliás, para o assistente social, né, o nosso convidado Cristiano Luiz, tem algumas questões aqui, Cristiano, que levam aqui uma participação que fala sobre um quadro que você descreveu, né, de crise econômica, desemprego, desamparo, e como que isso influencia em quadros de ansiedade, o que leva a problemas até psicológicos, né, para esses moradores de rua. Tem como trazer uma palavra para essa pessoa que perguntou? Uma pergunta difícil, né? Relacionar, assim, fazer uma relação direta entre a situação macroeconômica vivenciada, experienciada por cada indivíduo com as questões psicológicas subjetivas. Eu penso que isso precisa se fazer uma leitura de cada caso, né? Não dá para fazer uma abordagem generalizante no sentido de que, sei lá, a crise gere alguma questão subjetiva direta, né? Isso é individual, é de cada caso, de cada indivíduo. A crise ou o desemprego ele vai ter rebatimentos diferentes. Algumas pessoas vão sofrer mais, outras pessoas vão sofrer menos. Não dá para fazer uma
uma generalização. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, justamente. Justamente sobre esses casos diferentes, a Raquel, que está aqui presente compondo a mesa, tinha até uma pessoa que escreveu, falando que estava faltando mulheres aqui na frente, está aqui representada a Raquel, outras vão participar também. Bem, Raquel, na sua vivência e da apuração, diferentes casos, cada caso é um caso, como trazer um drama tão grande para uma reportagem que tem que ser a essência desse tema, né? Como que foi essa experiência? Que a gente acompanhou o áudio, né, que você trouxe. Boa tarde, gente. Foi muito difícil, eu tive contato com diversas pessoas em casos diferentes. Foram pessoas que estavam no local por causa de álcool, por causa de drogas, pessoas que perderam o emprego, e cada uma tinha uma história para contar. Mas uma coisa que me chamou a atenção em todas elas foram os problemas psicológicos que cada uma estava enfrentando. Igual um áudio que eu trouxe de Ronaldo, que ele já está na rua, já tem 20 anos, uma coisa que ficou bem marcada para mim, eu já pensei diversas vezes em morrer. Na hora que eu perguntei, você é feliz? A ele, eu já pensei diversas vezes em morrer. Isso mostra como que as pessoas elas não querem estar nessa situação. Elas estão por causa de alguma coisa. E é difícil a abordagem dessas pessoas, que muitas têm vergonha. Elas têm vergonha de falar que elas são pessoas em situação de rua. E uma coisa também que eu percebi bastante é a carência dessas pessoas. Teve uma que me chamou bastante atenção, que estava dando comida a um cachorro, estava dividindo a comida com um cachorro. Isso talvez seja uma forma, que é a única forma que ela tem de afeto e carinho, através desse cachorro, porque as pessoas muitas vezes olham para elas de um modo menor, assim. E isso me impactou bastante. E uma coisa que eu percebi, e que todos que também, André Falcão percebeu, que pelo que eu vi, é que as pessoas não querem estar lá. As pessoas estão por algum motivo. Por isso é necessário, eu acho interessante essa discussão para poder ver quais são os problemas. Cada um tem um tipo de problema e como eles podem ser resolvidos. Igual o André Falcão até falou na matéria dele, o que as pessoas esperam, muitas pessoas esperam, é por oportunidade. E é isso que a gente tem que olhar. Só lembrando em cima oportunidade para essas pessoas. Só lembrando em cima do que a Raquel está falando, o propósito do Diálogos Rede Gazeta é justamente levantar essa discussão, e a presença das autoridades daqui a pouco aqui é justamente para promover também, de alguma forma, dentro das suas limitações ou dentro das suas responsabilidades, também promover alguns encaminhamentos em relação a isso. As pessoas em situação de rua têm algumas demandas, o Carlos colocou algumas delas aqui, que envolvem as prefeituras diretamente, vão ter seus espaços para poder explicar também projetos, ideias e como pretendem também encaminhar as questões que são a representatividade do auditório aqui e estar lotado aqui já é um exemplo de como esse tema afeta diretamente as pessoas, não só as que estão em situação de rua, mas a população de modo geral. Então, os gestores das cidades também têm esse desafio. É um desafio de sociedade, mas é um desafio também para os gestores. E a ideia dos diálogos Rede Gazeta é justamente isso, levantar essa discussão, que é o que a gente pretende fazer, ou pretende colocar aqui quais são algumas dessas questões. Falamos de preconceito, falamos de falta de oportunidades, falamos de trabalho escasso, crise econômica, a situação nos abrigos ou nos espaços aí de atendimento, na rede de atendimento, mas que também tem suas deficiências e seus problemas. Então, essas questões levantadas, a gente vai, então, de acordo com o que é a ideia do projeto, é justamente colocar luz sobre essas questões e fazer com que as autoridades e os especialistas debatam sobre elas, apresentando algum tipo de encaminhamento que pode ser dado dentro dos limites e de responsabilidade de cada autoridade que for convidada aqui. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Geraldo. Para aproveitar ainda o nosso tempo, já também eu vi que você quer falar, o nosso convidado, Carlos, né? Mas antes eu queria aproveitar aqui duas questões que aqui do auditório me passaram, já também tenho questões da internet, então eu tenho que atender a vocês daqui presentes, quem está ouvindo, quem está no Facebook, quem está na rede social também. Bem, aqui tem duas questões que eu faço uma abrangência numa questão.
Cristiano, que é sobre o trabalho da assistência social também abordar as famílias desses moradores, dessas pessoas em situação de rua. Esse trabalho pode ser feito, ou é um segundo passo, um terceiro passo, ou tem que ser o primeiro passo? Como é que é esse trabalho? É um trabalho que deve ser feito quando ele é possível de ser feito, porque a gente tem pessoas que estão em situação de rua na cidade, que elas têm famílias na cidade. Então, essas pessoas que têm família na cidade, o trabalho de assistência social, ele tem que considerar a pessoa que está em situação de rua e, se possível, a família da pessoa. É possível que as possibilidades de saída das ruas, elas passem pela família, em alguns casos. Em outros casos, não, porque em outros casos as relações, naquele momento, elas estão muito fragilizadas, elas estão muito difíceis. De qualquer forma, é sempre uma possibilidade, é algo que é possível trabalhar. Para aqueles que têm família na região, que a família é acessada, né, que é importante trabalhar o indivíduo e trabalhar a família, seja a família que ficou lá no bairro, lá na casa da pessoa, ou seja a família que a pessoa reconstituiu na rua, mas é importante. É mais fácil, melhor caminhar junto com alguém, né? Então, se você trabalha o indivíduo, mas trabalha outras pessoas que podem apoiar esse indivíduo, sejam os parentes consanguíneos ou não, é importante, é um trabalho que é importante e que ajuda. Passando então, Carlos, além de tudo, tinha também um recado para você, lembrando que o Carlos Roberto Souza Pereira, ele venceu nessa situação de rua, onde permaneceu por 15 anos, e aí a Tina, né, fala aqui sobre como você conseguiu vencer e manter sua dignidade, e mandar um recado para as pessoas que podem enfrentar essa situação também. Olhar para si mesmo, né, e tentar imaginar que ao seu redor não está aquela miséria toda que a gente observa, entende? E traçar um plano para si mesmo e um objetivo. Eu tenho certeza que a maioria dos moradores em situação de rua que estão lá agora, eles têm o propósito de querer ajudar, entende? São bastante prestativos, porque eu também era e sou. E eu acho que deve se aproveitar isso, entende? E eu gostaria muito de fazer uma colocação aos senhores prefeitos e a todo mundo também. O pessoal fala muito de crise. A crise não é culpada disso tudo, porque eu passei 15 anos na rua e o pessoal reclamando de verba para isso, falta verba para aquilo. Agora aqui, por favor, senhores prefeitos, não usem a crise como artifício para poder justificar nada, porque não vai justificar. Eu passei 15 anos na rua com a justificativa de que faltava verba para isso e para aquilo. Então, olha, por favor, e para poder se vencer é olhar para si mesmo e falar bem assim, olha, as pessoas têm uma visão superficial de mim, e eu posso ir muito mais além do que eles imaginam, e eu consigo. Foi aí que eu consegui. Bem, Obrigado, Carlos. A gente está, daqui a pouco, já de olho no Repórter CBN, inclusive já foi, precisamos ir à rede, daqui a pouco eu volto. Rodrigo Hollenberg assinou um decreto que estabelece normas para o serviço de transporte que atua por meio de aplicativos. O texto estabelece regras para os prestadores de serviço e atribuições do governo para garantir a qualidade da atividade. Entre as regras está a necessidade de inspeção dos veículos e a renovação anual do cadastro do motorista. A Coreia do Sul suspendeu a instalação de um sistema de defesa antimíssil dos Estados Unidos para avaliar seu impacto no meio ambiente. A decisão deve atrasar a implantação total do sistema norte-americano no país asiático, já que a revisão pode demorar mais de um ano. Ele começou a ser instalado em abril, com o transporte de 2 lançadores para combater a crescente ameaça de mísseis da Coreia do Norte. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,16% com 63.057 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,04%, cotado a R$ 3,275. O euro vale R$ 3,687, queda de 0,26%. No horário de Brasília, 4h03.
principais notícias do dia a cada meia hora. Alô, alô. Vamos nos encaminhando, gente, para sentar aqui, os convidados. Por favor. Depois do evento, vocês podem ter um momento aí de mais interação. A gente precisa do silêncio por conta da transmissão, ok? Obrigado a todos, mas realmente a prioridade aqui no momento é que as pessoas que não puderam vir também acompanhem bem essa conversa, tanto pela internet quanto pelo rádio, tá bom? Então convido aqui os prefeitos, secretária de Vitória para poder sentar. Pode sentar qualquer uma, prefeito. Pode escolher. Tá bom. Vamos indo. Pode deixar o retorno aí para mim, do rádio. Gente, realmente preciso que vocês sentem, vocês que estão aqui no corredor, tá bom? Vão ficar? Tá. Alô? Prefeito, por favor, pode vir. Pode vir, por favor. Gente, vocês perceberam também que eu recebi muitas perguntas. Eu estou tentando juntar a maioria, tá? Para poder fazer tudo. CBN Cotidiano. Apresentação Fábio Botassini. Voltamos ao vivo, então, do auditório da Rede Gazeta, onde você acompanha mais uma edição do Diálogos Rede Gazeta, debatendo a situação de pessoas em situação de rua, né? Que a gente vai construindo melhor também essa informação, para que todos possam também usar os termos corretos para esse tema ficar muito mais claro para toda a sociedade, principalmente a sociedade capixaba, que está nos acompanhando nesse momento. Claro que as redes sociais têm, né, uma amplitude, mas o nosso debate ele trata das nossas cidades. Eu agradeço até que vocês também nos ajudem a construir esses novos termos para que cada um tenha também a consciência de que precisam ser tratados os termos corretos e das maneiras corretas, que é o que a gente espera que essa conversa resulte também nessas melhorias. Bem, eu volto então aqui e deixo já registrado que a sua pergunta, você que está nos acompanhando pela Rádio CBN Vitória e também pela transmissão no Facebook do portal gazetaonline.com.br, suas questões também chegam aqui para a gente. No próprio auditório eu já tenho muitas e muitas questões a fazer, fui tentando reunir temas semelhantes, espero poder atender a todo mundo que está fazendo essa demanda aqui. Bem, já compõem então aqui a nossa segunda hora dessa transmissão, os prefeitos convidados que foram então aqui e aceitaram o nosso convite e compõem a nossa mesa. Na frente, então, está o prefeito Aldifas Barcelos, prefeito da Serra, Max Filho, prefeito de Vila Velha, Juninho, prefeito de Cariacica, a secretária de Assistência Social de Vitória, Johanna Krollin, obrigado, secretária, que inclusive representa o prefeito Luciano Rezende, que está fora do Estado, em compromisso oficial assumido anteriormente, por isso enviou a secretária como representante para essa conversa. E ainda aqui nós temos ainda a presença da Raquel Lopes, a jornalista do jornal A Gazeta Notícia Agora, e Kaique Dias, que está conosco também, ele que representa as reportagens que foram feitas para a rádio CBN Vitória. Inclusive, para aproveitar também o conteúdo dessas reportagens, espero que todos pudessem ter tido acesso, mas vamos trazer agora, né, um áudio para que você também acompanhe as situações que o Kaique Dias encontrou durante as apurações dele. Meu nome é Marita Ramalhete Fernandes, eu tenho 42 anos. Que eu fiquei mesmo na rua foram 4 meses direto, porque nos primeiros 2 anos que eu vim perder minha casa, a família e tudo, foram 2 anos que eu fiquei em projeto social me tratando do vício das drogas e do álcool. Perdi meu restaurante, perdi minha casa, perdi a família e quando eu me vi eu estava totalmente já sem nada, na rua.
Eu vou te falar que na época que a polícia entrou em greve, aqui eu vi as pessoas tendo medo de ficar dentro da casa, e nós que estávamos na rua. Era nós e a rua, né? E me dava medo, me amedrontava, e eu sempre fiquei com uma turma amiga, que eu sabia que na hora que eu estava dormindo não ia acontecer nada comigo, porque sempre tem um ou outro acordado. Hoje eu me encontro durante o dia no Centro Pop, daqui eu entrego currículos, corro atrás das coisas que eu perdi na Defensoria Pública, e à noite eu consegui vaga na hospedagem noturna, que é o abrigo noturno Cidade Alta. Bom, então ouvimos a participação aí da personagem que o Kaique ouviu nas ruas, trazendo já alguns desses detalhes. A gente já ouviu parte desse diálogo com os outros repórteres, mas vale a pena o registro. E a gente já queria começar, inclusive, pedindo para o Kaique falar um pouquinho, rapidamente, de o que mais te tocou ao produzir essas reportagens. Você que um ano atrás esteve em contato com algumas dessas pessoas, voltou a encontrar algumas delas, e o que você encontrou? Isso, Geraldo. Boa tarde você, boa tarde, Fábio, boa tarde quem está aqui também no auditório, nosso ouvinte em casa e nosso internauta também. Pois é uma dificuldade, né, a gente fazer esse tipo de matéria. O André Falcão estava falando que a gente acaba se pondo um pouco no lugar também dessas pessoas. É um pouco o que eu senti também. Só para explicar para quem está acompanhando, ano passado a gente fez na CBN uma série de reportagens, por coincidência também no mês de maio, nessa época assim parecida, né, maio e junho, sobre a situação dos moradores de rua na Grande Vitória. A gente teve essa ideia a partir de uma nota, inclusive, do colunista Leonel Ximenes, da coluna Vitor Hugo. Ele tinha publicado que no Espírito Santo tinha aumentado o número de moradores de rua para 150 moradores de rua no ano passado, e a gente já está falando em mais de 200 já moradores na capital, a gente está falando no caso, né? E a situação, ou seja, que piorou devido a vários fatores que a gente já está colocando aqui. E o que mais chama a atenção, no meu caso, que eu ouvi de novo essas pessoas, foi que algumas conseguiram realmente sair da situação que estavam. A gente ouviu a Marita agora, que ela estava conversando, a gente ouviu a Marita nessa semana agora. E ela estava falando que perdeu praticamente tudo, perdeu casa, perdeu marido, inclusive ela explicou que o marido dela entrou numa situação de uso de drogas e acabou influenciando ela a entrar nessa situação também, e ela acabou perdendo os bens dela, tinha pouco contato com a família também. Aí tem a questão dos problemas familiares também, mas ela agora está começando do zero praticamente tudo de novo. Ela é assistida por uma casa de acolhimento aqui em Vitória, e ela agora está começando novamente a recuperar, digamos assim, a dignidade dela, ela mesma colocando dessa forma, né? Conseguiu um emprego, agora participou de uma entrevista de emprego, está colocando currículos em outros locais também, ainda não conseguiu nada certo, mas a gente ouviu histórias nessa semana de gente que a gente ouviu ano passado, que realmente conseguiu novamente, conseguiu um emprego, né, novamente. No caso da Marita, ela tinha praticamente tudo. Aí o que a gente colocava aqui na primeira hora do programa também, desse debate, é que qualquer um pode entrar nessa situação, né? Ela era uma empresária, ela tinha uma vida relativamente tranquila, né? Não era uma pessoa que dependia do que ela fazia, do restaurante dela, mas ela tinha uma vida tranquila, digamos assim. Mas, por outro lado, tinha problemas familiares também que levaram a essa situação. Ou seja, mais uma vez mostra que qualquer um pode entrar nessa situação em diversas circunstâncias, seja por perder bens, por entrar em conflitos familiares também. E foi isso basicamente que a gente viu na história dela. Kaique, só uma observação. Algumas perguntas surgiram aqui para o Fábio também, aqui da plateia e de pessoas que mandaram pelas redes sociais, querendo saber da onde surgiu o número de 1.000 e um pouco mais de 1.000 pessoas em situação de rua que as reportagens mostraram nas últimas semanas. Esse dado veio das prefeituras municipais, cada prefeitura faz um trabalho com um grupo de pessoas, e as áreas de assistência social das prefeituras, aqui da Grande Vitória, então cada prefeitura informou um quantitativo de pessoas que atende, que tem dentro dos seus
levantamentos em situação de rua. Então, só um esclarecimento de onde surgiu esse número surgiu dessa informação das prefeituras da Grande Vitória. Há um questionamento, inclusive, que chega também no meio das perguntas, de que esses números das prefeituras são maiores, as pessoas em situação de rua, há muito mais pessoas nessa situação. Então, eu já queria engatar a conversa com os nossos prefeitos e a secretária, para que falassem um pouco mais dessa situação em cada um dos seus municípios. Vou começar com o prefeito Max Filho, já agradecendo pela presença e perguntando, prefeito, que é uma pergunta que surge aqui, por exemplo, da Lourdes Leandro, ela que é empresária, também participa de movimentos de moradores, e ela queria perguntar, ela pergunta como a sociedade pode ajudar o poder público e ajudar, de modo geral, a participar da solução desse problema. As associações de moradores precisam melhorar projetos, campanhas educativas, serem mais eficientes, trabalhar em conjunto com a assistência social das prefeituras, como que as prefeituras abrem as portas também para essa população ou para essas pessoas que querem fazer alguma coisa para tentar mudar esse quadro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os amigos. Muito oportuna a pergunta da Lourdes, que nos permite pregar essa mobilização de toda a sociedade. Na semana passada, eu reuni boa parte da liderança religiosa de Vila Velha e um dos líderes religiosos propôs que cada igreja assumisse um morador de rua. Ou seja, cada igreja assumindo, trabalhando, recuperando, porque realmente a situação de rua tem que ser uma situação transitória. As prefeituras não trabalham para consolidar, para perpetuar essa situação de rua. Nós temos os abrigos, temos o Centro Pop. Eu acho que uma forma importante das entidades, da sociedade civil participar, seria exatamente se integrando às ações do poder público. Porque, muitas vezes, os trabalhos individualizados, de até mesmo organizações religiosas, esporadicamente, termina por perpetuar aquela situação de rua. Não é desejável. O desejável é que seja realmente uma situação de rua, que ela não se perpetue, que seja transitória, e, nesse sentido, a integração com as ações do poder público é fundamental. Ao invés da igreja fazer uma assistência na praça de Vila Velha, na praça de Cariacica, da Serra ou de Vitória, que seja, o ideal é que se integre as ações do Centro Pop, as ações dos abrigos do município, para que essa política seja organizada e que a gente possa trabalhar a transitoriedade, né? Os municípios ajudam muito, por exemplo, com a questão da documentação, mas é difícil, a gente faz uma certidão de nascimento, consegue recuperar onde o cidadão nasceu, vai lá no cartório, levanta e tal, chega a certidão. E o que fazer com ela? Entregar ele, que vai para a rua? Então, o Centro Pop termina arquivando. Algumas situações, a pessoa não é dependente de droga, mas há um índice elevado, né, de pessoas que terminam se envolvendo com álcool e droga. A gente viu aqui alguns depoimentos, né? Então, acho que essa integração da sociedade civil com o poder público, porque, afinal de contas, o amor é inteligente. Então, há amor na sociedade civil, há iniciativas aqui e ali de ajuda à população de rua, mas esse amor tem que ser inteligente e que seja através de uma política pública integrada, onde os municípios têm procurado fazer a sua parte. O senhor fala de integração, e é uma pergunta do Alisson Santana aqui também, justamente como as prefeituras municipais da Grande Vitória elas podem se unir para executarem as políticas públicas para atender a população de rua. O senhor já falou, de alguma forma, da disposição, pelo que eu percebi, de integrar essas políticas, e também já há uma articulação com os municípios, os prefeitos da Grande Vitória, de trabalhar questões metropolitanas de modo efetivamente metropolitano. A pergunta que eu faço, e que eu acho que a população sempre se pergunta, é o como. Como as prefeituras vão fazer isso? Porque a gente já ouviu em algumas vezes as iniciativas. Queremos fazer, vamos dar as mãos, vamos nos juntar, mas eu quero perguntar para o senhor, e estendo a pergunta para os demais, na sequência, como isso vai ser feito na prática? Bom, as secretarias de assistência social já têm entabulado parcerias, no sentido de integrar as ações. Na verdade, quando o Geraldo, né, Carlos Roberto, perdão, falou aqui que eu era
marinheiro de primeira viagem, né? Ele deu um tapinha no Juninho, deu um tapinha no Aldivos, mas deu um tapinha em mim também, porque eu fui prefeito 2 vezes, ainda sou marinheiro de primeira viagem, não aprendi até hoje, não é isso? Mas, enfim, o fato é que há uma necessidade dessa integração. Assim, a região metropolitana, muitas vezes, termina sendo uma fantasia, uma concepção, né, muito irreal. A gente tem procurado vencer essa distância. Muitas vezes as conjunções políticas terminam nos afastando aqui e acolá. Não é desejável que isso aconteça. Há uma liderança necessária, que é a do governo estadual, né? O governo estadual vai articular com todos os prefeitos, né, as políticas. O CONDEVIT, que é o fórum necessário, onde os municípios estão ali representados. A lei que regulamenta a região metropolitana da Grande Vitória estabelece a forma de financiamento das ações, a parte do Estado, o Estado financiando 60% das ações, os municípios financiando 40% das ações, a razão da sua quarta parte de participação no ICMS do Estado. Então, a disposição para isso é total. Agora, no dia a dia, termina sendo uma tarefa da Prefeitura, que está na ponta, né? O Estado é importante, a União é importante. Muitas vezes o prefeito, a Prefeitura, que é a instituição que está mais próxima da população, termina remando contra a maré, contra o vento contrário, querendo ou não. E aí eu peço licença ao Carlos Roberto, quer dizer, a conjuntura econômica termina afeta na queda de arrecadação da Prefeitura, na restrição orçamentária. Por exemplo, nós dobramos lá em Vila Velha o pessoal da equipe de abordagem de rua. Isso tem um custo. Será que vai dar para dobrar em todas as áreas sociais? O drama social fica ainda mais agudo, mais grave, diante de uma conjuntura tão adversa quanto que nós estamos vivendo no Brasil. Mas não posso monopolizar, os outros colegas aqui também estão querendo responder essa pergunta. Exatamente. Eu só ainda ficou devendo como, mas eu vou passar para o prefeito Juninho e depois a gente volta nesse tema. Queria já começar com o senhor. Qual a ideia da Prefeitura de Cariacica, do senhor enquanto gestor, para que essa ideia, na verdade, se torne prática? E também retire um pouco a sensação, que eu recebo em perguntas aqui também, de que há muita visão assistencialista em relação às pessoas que estão nas ruas, e não de políticas públicas efetivas que nem cheguem perto disso, de assistencialismo. Eu recebo uma manifestação, eu ia falar exatamente agora, da Rosângela, nesse sentido, que assim, o assistencialismo já passou e a ideia é de trabalhar, só um momento, de trabalhar com políticas públicas. Passo a bola para o prefeito Juninho para dizer já o como dessa história, como é que isso vai funcionar. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde aos ouvintes. Eu acho que a gente tem que ter alguns parâmetros em que a gente não pode fugir. Existem protocolos e políticas públicas já determinadas por lei. E existe uma situação, que eu acho que a Rosângela é prova viva disso, que a sensação que ela tem como as demais pessoas em situação de risco convivem no dia a dia, é essa sensação de assistencialismo. Mas essa sensação é justamente porque a gente percebe que temos que melhorar isso individualmente, cada prefeitura, na intersetorialidade. Não adianta a gente falar apenas da assistência social e esquecer os outros entes, saúde, educação e etc. Então, assim, acho que dentro dessa perspectiva, seguindo os protocolos existentes, já é um parâmetro para a gente começar a adotar uma prática que a gente possa também medir os indicadores e ter as metas. Acho que, diante das dificuldades, e aí também pactuo com o que o Max disse, não adianta a gente querer centralizar na questão da crise econômica, mas é uma macropolítica social em que a gente está sofrendo todo o inchaço da realidade do que está acontecendo, tanto que todo mundo começou a perceber o aumento dos moradores, das pessoas em situação de risco, hoje nas ruas. E o que fazer com isso? Então, primeiro, a gente tomar as nossas providências. Nós, em Cariacica, temos a equipe de abordagem, e diferentemente de como tentam colocar, inclusive, acho que tentam colocar, em termos de mídia, inclusive, acho que esse debate aqui ele tem que acontecer não só aqui, não só nesse momento, ele tem que ser permanente e constante, com a presença de vocês,
mas como as pessoas às vezes tentam colocar que as prefeituras, na maioria das vezes, elas fazem o convencimento, é o contrário, é o acompanhamento. Esse acompanhamento envolve quem está na rua, como também busca suas raízes. E aí, as famílias, o histórico dela, para tentar contribuir com a reversão dessa situação. O Carlos, que teve o uso da palavra, mas vários outros que estão aqui presentes, conseguiram reverter uma situação, e como ele mesmo disse, essa crise há 15 anos atrás, ou antes, 10 anos atrás, não estava como hoje, mas ele já estava nessa situação. E o que foi feito durante esse período para reverter? Como ele conseguiu sair, vários outros conseguem sair. E aí é que cabe a gente começar a entender qual é o nosso papel enquanto região metropolitana. E aí, assim, existe um fórum de secretários e secretárias de assistência, em conjunto com o governo do Estado e também o Ministério Público, que hoje determinaram, através de um documento, um protocolo em que nós devemos perseguir, para ver se a gente consegue melhorar um pouco mais essa situação. Agora, sem sombra de dúvidas, é um problema real, presente nas nossas vidas, que mais do que o discurso de sensibilidade ou o discurso da falta de respeito da sociedade de uma forma geral, que coloca à margem essas pessoas, porque parece que não, mas essas pessoas estando na rua, elas vivem numa espécie de cativeiro, porque elas vivem presas dentro de uma sistemática onde elas veem muita gente e não têm essa oportunidade. O que nós podemos fazer também, enquanto agentes públicos, enquanto entidades públicas, para sensibilizar a sociedade de uma forma geral? O Max deu um tom, a questão das igrejas. Teve uma ouvinte que solicitou o que ela poderia fazer enquanto associação de moradores. A gente só consegue avançar com a sociedade civil a hora que nós deixarmos muito claro quais são as nossas políticas implantadas no fórum de debate e conseguirmos alcançar as metas através dos indicadores. Porque a gente falou aqui, e se a gente parar para analisar o grupo que estava aqui antes, e se a gente não adentrar, a gente não percebeu aqui, fala com os indicadores e metas a serem atingidas, porque fica muito mais fácil de todo mundo conseguir alcançar algum resultado, porque não vai adiantar a gente ficar fazendo debate ou sendo sabatinados e depois a gente não vê esse resultado na prática, porque quem está na situação de risco ou em situação de rua é que está vivendo isso. Então, assim, enquanto as prefeituras, e aí, se alguém depois quiser informação específica da Prefeitura de Cariacica, eu passo, mas enquanto prefeitura, nós temos que começar a implantar o que está preconizado, não só no SUAS, não só no SUS, mas os programas existentes e começarmos a trabalhar de forma integrada para atingir essas metas. Só um dado que eu acho importante, e aí, como o Carlos falou, para você pode ter sido um tapinha, para mim foi um tapão, porque falar o que eu não sei, o que acontece no município, mas só assim, a título de informação, Carlos, e para os demais, no ano passado, nós atendemos 363 pessoas durante o ano em situação de risco. Este ano, em 5 meses, nós já atendemos 336 pessoas. Então, assim, a percepção não é só percepção, ela é clara. E existem várias situações localizadas em Cariacica que a nossa abordagem tem dado resultado justamente por conta do acompanhamento e da busca da parceria com as demais secretarias integradas com a Secretaria de Assistência, mas também com os profissionais das mais diversas áreas acompanhando. Mas isso precisa ser cada vez mais ampliado e que a gente possa trabalhar de forma mais integrada com a região metropolitana. Prefeito, o senhor falou da quantidade de pessoas que estão sendo atendidas, inclusive nesses meses. Agora, uma pergunta específica em Cariacica, que é em relação ao Centro Pop, que já foi citado aqui por outros prefeitos, pelo prefeito Max. Quando isso deve ser implementado em Cariacica e também a hospedagem noturna? Ainda falando da situação das pessoas que estão envolvidas e passando por isso, como é que Cariacica pretende resolver isso? O senhor falou também de questões práticas, acho que essa é uma boa oportunidade. Sim, nós temos o abrigo com capacidade para 40 pessoas, nós estamos com 23 ocupações hoje. Quanto ao Centro Pop, a gente está trabalhando para implantar na cidade de Cariacica. Eu não tenho aqui como dar o prazo, porque a equipe está trabalhando firmemente nisso, mas a gente ainda não tem. Essa é uma deficiência nossa.
A gente daqui a pouco vai para o repórter CBN, então a gente tem 3 minutos, dá para avançar numa pergunta aqui. Por exemplo, vamos já apresentando a secretária Nara Borgo, sobre aqui a demanda do nosso ouvinte, que chegou lá no WhatsApp da CBN, secretária. Desculpa, perdão, secretária Johanna Krollin, muito desculpa. No caso aqui da questão que chegou, a gente tem 2 minutinhos para você responder sobre o centro de acolhimento que a Prefeitura de Vitória tem, mas é do lado de uma creche, bairro Mário Cipreste. Se dá para resolver essa situação com essa proximidade que está incomodando essa região, impacto no bairro. Nós temos um albergue de imigrante que fica nessa região, mas é um trabalho que nós, inclusive, já sentamos com a comunidade, inclusive já encaminhamos algumas propostas para, junto com essa comunidade, inclusive, acolher essas pessoas de uma forma mais acolhedora, onde as próprias crianças e os profissionais possam estar convivendo conosco ali no dia a dia. Essa comunidade já esteve conosco na semana passada, nós já sentamos, já encaminhamos algumas propostas. O albergue hoje a gente atende pessoas, né, que estão em situação de rua e que são moradores de outros municípios, de outros estados, e que procuram nesse serviço uma possibilidade do retorno para as suas moradias, e ali são acolhidos. Não vejo qualquer problema, são 2 serviços públicos, né, que têm proximidade, nós não vemos qualquer problema deles conviverem, né, com essa proximidade, até porque são serviços, nós não podemos distinguir os locais onde nós vamos implantar os serviços para a população, para a comunidade como um todo, né. Nós não podemos trabalhar com políticas retrógradas, né, e sim trabalhar com políticas públicas envolvendo toda a comunidade, todas as outras políticas, seja de educação, de saúde, de habitação, e esse é o caso. A gente vai continuar com a secretária Johanna Krollin e daqui a pouco voltamos, porque já estamos no Repórter CBN. Gente, novamente, peço a todos que se sentem.
Já estamos terminando nosso horário para o repórter CBN voltar. Eu só queria pedir, pela qualidade da rádio e também para o Facebook, que a gente evite algumas manifestações durante a palavra dos entrevistados, tá? Porque no ar acaba ninguém ouvindo o que eles estão falando e nem se o que está acontecendo são palmas ou outro tipo de manifestação. Tá bom? Alô? Vamos sentando, então. Quem pode, está cada um no seu lugar. Trinta segundos, gente. Vamos, então, ficar mais concentrados, por favor. Você retoma? Agora em Vitória, 4 horas e 35 minutos. De volta à nossa última meia hora desse Diálogos Rede Gazeta, especial dentro do nosso CBN Cotidiano. Eu e Geraldo Nascimento, macroeditor do jornal da redação multimídia de A Gazeta, que também participa desta conversa, acompanhando então aqui os convidados que vão nos responder questões enviadas pelos presentes. Quero destacar que nesta última meia hora continuamos conversando, então ao vivo, com o prefeito de Vila Velha, Max Filho, prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, prefeito de Cariacica, Juninho, e representando a Prefeitura de Vitória, a secretária de Assistência Social, Johanna Krollin, conosco. Bem, a última questão que eu fiz, secretária Johanna, foi sobre esse abrigo feito, localizado no bairro Mário Cipreste. Tem uma questão aqui que a gente poderia abordar, que é uma dúvida que chegou, não está em o nome aqui assinada, mas se a Prefeitura consegue identificar os problemas dos moradores reclamarem desse acesso aos abrigos, as regras para acesso a eles. Muita reclamação, segundo essa participação. Tem essa identificação da cidade de Vitória sobre isso? Sobre as regras de acessar o abrigo? Bom, vou entrar na sua pergunta, mas, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos, dar boa tarde a todos e a todas, saudar, a todos em nome do prefeito Luciano Rezende, que, mais uma vez, gostaria de dizer que está numa pauta já agendada em Brasília. Agradecer aqui a presença dos secretários que vieram participar desse debate, a Cátia, secretária de
de Saúde do município de Vitória, a Nara, de Direitos Humanos, Cidadania, Marcos Del Maestro. A gente também está com um representante da Segurança, também um representante da Secretaria de Governo, enfim, e vários técnicos aqui presentes. E também nós convidamos pessoas que foram assistidos ou ainda são assistidos pelos nossos serviços da Prefeitura de Vitória, né, pela assistência social, pelo programa Escola da Vida. Nós temos aqui algumas pessoas que já superaram essa questão da situação em situação de rua e que tem muitas histórias para contar, muitos fatos a contar, estão nesse processo de recuperação e estão sendo inseridos no mercado de trabalho através do programa Escola da Vida, que é um programa instituído pela Prefeitura, que desde 2013 vem trabalhando maciçamente esse acolhimento das pessoas em situação de rua no município de Vitória, através de um trabalho interdisciplinar, intersetorial, entre todas as secretarias. Nós nos reunimos, inclusive, é importante destacar que a Prefeitura de Vitória, junto com os municípios que aqui estão, Serra, Vila Velha, Cariacica, junto ao Ministério Público e à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, vem se reunindo junto ao Ministério Público para discutir um protocolo de atendimento à população em situação de rua, junto também com o movimento, né, de pessoas em situação de rua, trabalhando, pautado na política de pessoas em situação de rua, levando em consideração o que a política vem trazendo no seu bojo, valorizando essas pessoas, ouvindo essas pessoas. O Ministério Público, nós nos reunimos 2 vezes, de 2 em 2 meses. As reuniões são bimestrais, são abertas, a população pode participar, os técnicos podem participar, né, os gestores, de uma forma geral, podem participar. Essas reuniões são elaboradas e executadas desde 2015, né, e vem trazendo muitos frutos, inclusive um protocolo já instituído que vai ser apresentado já na próxima reunião, para que ele possa ser instituído e executado pelos municípios. E, nesses protocolos, a gente tem as propostas, as pactuações para a melhoria dos serviços, né, da política de assistência social de uma forma intersetorial para essa população. Voltando à pergunta, se as pessoas reconhecem como são feito o requisito para ser... Reclamações sobre essas regras que não seriam de cumprimento de todos aqueles que procuram os abrigos. Sim, se eu entendi a pergunta, nós temos, sim, regras, né, dentro do abrigo para a utilização dos nossos espaços. As pessoas que ali frequentam, sim, conhecem, sim, essa regra, né, são acompanhadas por uma equipe psicossocial, uma assistente social, uma psicóloga, para que essas regras sejam cumpridas. A sociedade também conhece. Em Vitória também nós temos o serviço 156, que a população pode, em qualquer momento, acionar e colocar ali as suas notificações ou dúvidas para que os técnicos possam estar respondendo, né, de forma individualizada. Enfim, essa questão no município de Vitória, nós já muito avançamos. A Escola da Vida hoje, através dos serviços do Centro Pop, da abordagem social, do consultório na rua, nós cumprimos a pauta hoje instituída pela Política Nacional, né, de Pessoas em Situação de Rua. Secretária, essa pauta... deixa eu só entender, então, para o nosso debate render e a hora também ser cumprida. Escola da Vida, Centro Pop e Abrigo, o que é a diferença? Escola da Vida é um programa da Prefeitura de Vitória, instituído, é uma política de governo, instituído pelo prefeito Luciano Rezende, para o enfrentamento, né, e o acolhimento das pessoas em situação de rua, seja através dos serviços do Centro Pop, albergues, hospedagem, casa-lar, abrigo. Todos esses serviços englobam a Escola da Vida, que é o programa macro de governo da política do prefeito Luciano Rezende. Cada município tem um Centro Pop? O Centro Pop faz parte da Política Nacional de Assistência Social. Já queria, inclusive, passar a palavra ao prefeito Aldífas Barcelos. Há também um questionamento em relação à Serra ter o serviço de hospedagem noturna, se a pergunta ficou clara. Mais uma pergunta da Rosângela. Eu só peço licença, eu já fiz várias perguntas, algumas
eu voltei a fazer perguntas da Rosângela, que vocês entendam, representante do movimento nacional, que lida e está nessa situação todos os dias, por isso que eu fiz mais de uma pergunta da Rosângela, o Fábio já fez outras. Vou fazer mais uma, que é uma em relação à Serra, que teve serviço recentemente implantado, e eu queria emendar para o senhor por quê, considerando que a Serra tem muitos moradores, muitas pessoas nessa situação, inclusive, pelos números dos municípios, é o município que tem mais pessoas em situação de rua. Como é que o senhor está enfrentando essa questão com os seus técnicos na prefeitura, prefeito, e de que forma as pessoas podem entender aqui uma possibilidade de solução ou de caminho para esse problema? Boa tarde para todos, boa tarde aqui os colegas prefeitos, nossa secretária. Parabenizar a Rede Gazeta por essa oportunidade, saudar aqui a todos, saudando aqui a minha secretária Elcimara, estou saudando toda a equipe aqui também. É um grande desafio nosso esse. A responsabilidade é nossa, tenho consciência disso. Eu tenho colocado para a nossa equipe de que a responsabilidade de fazer justiça social é nossa. Precisamos das ajudas das igrejas, sem elas nós não vamos conseguir avançar, da sociedade de uma forma geral. Mas a responsabilidade de puxar tudo isso é nossa. A responsabilidade de fazer justiça social é dos prefeitos. E temos limitações para isso, mas tenho clareza de que é através da política que se faz isso. Não tem outro caminho. É difícil hoje falar de política, muito difícil. Mas não existe outro caminho para se fazer justiça social a não ser pela boa política, pela nova política. E aí a responsabilidade é nossa, que exercemos mandatos políticos. Na Serra, nós temos 397 pessoas. Dessas 397 pessoas, apenas 32% são da Serra. São da Serra. Nós temos mais de 250 que vieram do sul da Bahia e do noroeste de Minas. Nós temos que receber essas pessoas? Sim, nós temos que receber essas pessoas. Nós temos que buscar e dar o melhor para elas? Sim, fala inicial, a responsabilidade é nossa, é minha, enquanto prefeito, tenho consciência disso. Temos, em função disso, e aí quase 80% na faixa etária de 18 a 39, esse é o diagnóstico que nós temos. Não vou gastar muito tempo aqui falando isso aqui para os senhores e para as senhoras, que não é o caso. Mais de 50% predomina a questão das drogas, de forma muito forte. Não estou aqui querendo justificar nada, só estou passando alguns números. Nós tivemos, de 2015 para 2016, quase 70 pessoas a mais, moradores de rua. Não quero falar se é por causa da crise econômica, não, mas isso é um dado interessante para os senhores entenderem. O que nós temos na cidade? E o ano passado, nós investimos R$2 milhões para cuidar dessas pessoas. Importante estar falando isso, porque, para, de repente, não parecer de que nada está sendo feito. Não. Temos que fazer mais. Mas foram R$2 milhões em investimento, não foi gasto, nessas pessoas, nesses seres humanos, que precisam fazer muito mais, como eu coloquei no início. Nós temos abordagem de rua, o Centro Pop, nós temos sim. Nós conseguimos retornar quase 150 pessoas às suas famílias, porque entendemos que isso é muito importante. Temos dois abrigos na cidade. Nós
desse quantitativo de pessoas abordadas, para vocês terem uma ideia, mais de 1.900 pessoas que nós abordamos no ano passado, nós conseguimos aproximadamente 250 pessoas para que elas voltassem para os seus estados de origem. Entendemos que era importante isso, conversamos com essas famílias, e nós conseguimos também fazer essa questão. E a grande novidade que nós temos um centro de tratamento de dependentes químicos só para adulto. Semana que vem estamos inaugurando um belíssimo, ali do lado do Hospital Jaime, um centro de dependentes químicos para criança e adolescente. Nós vamos ter a capacidade de atender aí mais de 50 pessoas dia. Eu tenho certeza que isso vai fazer um diferencial na vida dessas pessoas. Sim, o que eu quero colocar, apresentar esses dados, é que a gente precisa, sim, fazer mais. Como, prefeito? Antes de ser prefeito, quando eu vi o jovem aqui falar sobre a sua experiência no que diz respeito aos trabalhos que faz aos domingos, continue, e a sexta-feira, que Deus abençoe e continue fazendo, a gente precisa disso. Antes de ser prefeito, nunca contei isso publicamente, nunca fiz isso publicamente, é a primeira vez que eu faço. Nem imaginava nessa época em ser prefeito, nem imaginava em ser político, não tinha isso como meta, como objetivo na vida. E a gente já trabalhava com essas pessoas, em Vitória, no centro de Vitória, especificamente nos morros do Rumão e do Forte, através da igreja que ainda frequento, que eu frequentava lá atrás, e a gente fazia esse trabalho. E essas pessoas precisam muito daquilo que foi testemunhado aqui, da nossa presença, do nosso amor, da nossa compreensão. Precisa muito de políticas públicas bem colocadas aqui pelas pessoas da palestra, e precisa muito das famílias, de restabelecer as famílias. Isso é fundamental. E eu, assim, respeito, não estou aqui pregando religião nenhuma também, não. Preciso muito de Deus, precisa muito do amor de Jesus, preciso muito disso. Prefeito, só eu estou terminando, prometo. Mas eu volto à minha fala inicial enquanto prefeito. A responsabilidade é nossa. Nós é que temos que fazer. Estamos construindo esses espaços, estamos buscando parcerias na cidade da Serra, do ponto de vista de proporcionar a essas pessoas a questão do emprego, porque é fundamental e importante isso para essas pessoas. Entendemos que esse é o caminho, do ponto de vista para fazer toda essa abordagem. Precisamos ampliar isso, precisamos investir mais nisso. Eu vim aqui falar que temos que fazer isso para melhorar a vida dessas pessoas, sabendo que cada caso é um caso, sabe, gente? Aí um pouco da minha experiência pessoal também com isso. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada abordagem é uma diferente de uma outra abordagem, cada encaminhamento é diferente do outro encaminhamento, mas nós temos que fazer. Então, assim, enquanto prefeito, falar que nós estamos fazendo na Serra, como eu dei agora alguns números, e falar que nós vamos fazer muito aí, se Deus quiser, nessa próxima gestão, que é um compromisso nosso com a ajuda da sociedade, aí das igrejas, sim, das entidades de uma forma geral. Desculpa se eu me delonguei na minha palavra. Só para a gente também ter o aproveitamento do tempo, junto com vocês, nos restam aqui já 4h51, quase 10 minutos. Queria que, aproveitando, né, a presença de vocês, que podem trazer soluções ou apontar caminhos para esse problema, né, das pessoas em situação de rua. A Grande Vitória é praticamente uma região com irmãos siameses, né? São muitos próximos os municípios, a diferença limítrofe às vezes se confunde, e por isso o trânsito dessas pessoas em situação de rua é muito fácil. Como é que Vila Velha pode articular com Cariacica, que junto com Vila Velha articula com Vitória, que junto com os outros dois articula com Serra? Prefeito Max, tem como? Em Vila Velha nós vamos fazer o mapa dos sonhos.
porque cada cidadão, o Aldifas colocou muito bem, cada situação é uma situação. Em Vila Velha nós estamos elaborando, vamos elaborar no segundo semestre desse ano, o mapa dos sonhos, a partir da perspectiva de cada morador de rua. A sua habilidade, a sua aptidão, numa entrevista, num diálogo, e construir, né? E a saída, nós temos que retomar os vínculos familiares, que são fundamentais, mas a saída também por uma oportunidade de emprego, por uma preparação para o mercado de trabalho. Então, isso é uma questão muito importante, e nós estamos elaborando em Vila Velha, quero propor isso, a Grande Vitória, quem sabe uma parceria para a gente constituir cursos e preparações. Ter um pouco de... Só interrompendo, prefeito, só para que quem está ouvindo não confunda as coisas. Então, um pouquinho de silêncio, a gente já está terminando, vai ter um tempo aqui para a gente conversar. Então, a proposta que eu encaminho, né, na área de formação de mão de obra, de curso de qualificação, aproveitando a aptidão, o preparo. Há muitos profissionais que estão morando nas ruas e essa gente precisa ser resgatada, a situação de rua não pode ser perpetuada. E no mais, encerrando, eu acho que a minha participação, eu quero parabenizar a Rede Gazeta, todos vocês que fizeram essa série de reportagem, e parabenizar, sobretudo, a todos os profissionais de assistência social que lidam no dia a dia com a população de rua. Parabéns a todos vocês. Prefeito Juninho, 2 minutos, tá? Dá. Eu acho que a sua pergunta foi como é que a gente consegue integrar. Acho que já está claro colocado o protocolo, como a Johanna participa desse fórum dos secretários, eu estou aqui com a secretária Cristina, além dos demais membros da equipe, esse vai ser o norteador para que a gente possa aprimorar as nossas políticas integradas e que a gente também, individualmente, depois, de acordo com essa proposta que o Ministério Público está acompanhando, e as nossas secretárias estão acompanhando, não só dos municípios que estão aqui, mas também Viana, Fundão e Guarapari participam desse fórum. A partir daí, a gente pretende seguir esse protocolo e melhorar não só individualmente, no caso de Cariacica, mas também a região metropolitana, que se confundem realmente. Secretária Johanna, protocolo, a gente pode acompanhar a partir de quando? Essa entrada... Ele vai ser validado, né, na próxima reunião do Ministério Público, a gente está até com a Flávia, 23 de junho, que é a próxima reunião. Flávia, que é representante do Ministério Público, que acompanha conosco, lá com a doutora Célia. Vou gastar meus 2 minutos, por favor, tá? Então, vamos lá. Vitória, eu gostaria também de frisar que nós, no decorrer de 2013 para cá, nós reduzimos em 70% o número de pessoas em situação de rua. Nós tínhamos 732 pessoas, foi uma linha de corte que foi feita em 2013. Acolhemos essas pessoas, fizemos todo o trabalho que eu já havia colocado aqui no bloco anterior, de acolhimento, através do Escola da Vida. E hoje, no mês de maio, a média é 241, do mês de janeiro até maio, diferentemente do ano passado, que durante o ano a média foi 285. Então, o reflexo hoje de pessoas em situação de rua em Vitória são 241 moradores, pessoas em situação de rua. Esse trabalho vem sendo feito pela abordagem, constantemente, para estar fazendo esse levantamento e a gente podendo acolher essas pessoas e encaminhar para os devidos serviços de políticas públicas, seja saúde, seja assistência. Gostaria de dizer que, realmente, o caminho é o protocolo. Né? A gente tem o nosso COGEMASES, né, que é o nosso colegiado de gestores municipais. A gente tem o polo de gestores municipais, que é composto por Vila Velha, por Serra, por Cariacica, por Fundão. E gostaria de dar os parabéns à TV Gazeta e nos colocar à disposição para vários outros debates que virão. Nós estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Essa conversa é necessária mesmo. A gente sabe que tem muitas demandas, tem muitas perguntas. Acho que a gente tentou reunir temas para que elas fossem respondidas. Infelizmente, o nosso tempo tem um limite. E, prefeito Aldifas, protocolo em andamento, reuniões, aumento de número de vagas, aumento de abordagens. A Serra vai conseguir também dar andamento a essa melhoria de cenário?
Com certeza, é nosso compromisso, vamos trabalhar para isso, estamos focados nisso. Nossa expectativa é que isso aconteça. As dificuldades são grandes, repito, as limitações são grandes, mas o nosso desejo, a nossa vontade é que a gente faça, sim, em função dessas pessoas, nessa situação que elas vivem. Ou seja, é aquilo que eu coloquei no início, é compromisso nosso de fazer justiça social através de políticas públicas, e quem tem que fazer somos nós. Então, ter uma consciência disso, espero em Deus, juntamente com a equipe, juntamente com a sociedade, em fazer e melhorar essa realidade nossa. Eu acho assim, sabe, vocês corretamente cobram muito de nós essa questão da região metropolitana, vocês estão certos, muita coisa passa por aí. Mas se cada um fazer a sua parte dentro do seu município, vai ser uma grande colaboração para a região metropolitana e para o Espírito Santo. Então, deixa a gente focar. Temos que focar muito nisso, sabe, queridos? Ou seja, é papel de vocês questionarem isso, mas eu entendo de que a gente precisa fazer muito a nossa parte ali dentro da nossa casa, em algumas coisas, é o que nós temos que fazer. Porque a gente fica jogando isso muito para a região metropolitana e tal, e eu acho que temos que focar mais, tá bom? Obrigado. Cobraremos em cada uma dessas casas, hein? Então, vamos lá. Bem, eu agradeço, tá? A presença de vocês, Geraldo. Eu quero agradecer também, já combinar aqui as perguntas poucas que não foram respondidas, nós já vamos encaminhar para cada uma das prefeituras e já pedindo um compromisso para que essas respostas venham. Vamos publicar na página na internet da CBN, também no Gazeta Online, vocês vão poder saber o que as prefeituras, então, têm a dizer sobre as perguntas que vocês fizeram. Vocês que eu digo, inclusive, os internautas que mandaram colocações para cá, que pelo tempo, naturalmente, apesar do debate rico aqui também das perguntas que surgiram, vão ser respondidas nessa questão. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fábio? Tem 30 segundos, Juninho. Não, eu só queria acrescentar uma coisa. Como você disse, vocês estão aqui para cobrar. Eu faço o convite. Vamos assumir as nossas responsabilidades juntos. A Rede Gazeta também junto com a gente. Tá dito. Bem, eu queria agradecer, então, o Juninho, que falou por último, prefeito de Cariacica, a secretária de Assistência Social, Johanna Crolin, representando a Prefeitura de Vitória, o prefeito Max Filho de Vila Velha, o Difas Barcelos da Serra, os nossos convidados que permaneceram aqui, o Kevin Amaral, o Carlos Roberto Souza e também o Cristiano Luiz Araújo, além dos jornalistas que participaram dessa conversa. Bem, o nosso tempo se esgota, agradeço a todos que participaram e acompanharam pela rádio e também pela rede social. E os desdobramentos, as nossas reportagens vão acompanhar, né, Geraldo? Exatamente, vão conferir tudo no Jornal A Gazeta de amanhã, os debates, as perguntas, as colocações que foram feitas aqui, só reforçando o prefeito Juninho, esse Diálogos Rede Gazeta já é um compromisso da Rede Gazeta em trabalhar essa questão, trazer vocês aqui para discutir justamente, diretamente com as pessoas, faz parte do nosso compromisso, a gente está cumprindo. Obrigado, isso aí. Bem, e aguarde o próximo. A gente deixa esse convite já para que vocês acompanhem junto com a gente. Eu vou à Rede CBN, boa tarde a todos, até a próxima.